Oi, torcedor do Fortaleza! Oi para todo mundo que sempre acompanha o Jogada do Leão, o seu podcast onde a gente traz as principais informações sobre o Tricolor de Aço. Sempre comigo, Fernanda Alves, nós temos um encontro marcado às sextas-feiras, às 8h30 da noite, na TV Diário, às 11 da manhã, aos domingos, na Verdinha, no seu principal tocador de podcast e também no @JogadaSVM no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o futuro do Fortaleza depois de cumprir o primeiro objetivo do ano. Conseguiu passar para as oitavas de final da Libertadores. E agora, o que esperar para o restante da temporada sobre Brasileirão, Copa do Nordeste, contratações, enfim, o Fortaleza que tem uma temporada ainda muito longa para cumprir em 2025. E para conversar com a gente, estão aqui hoje nossos convidados, o João Bandeira Neto, que é da casa, você já conhece, sempre está aqui com a gente, e o Pedro Igor Aragão, que é do time de fora, ele que tem um trabalho independente aí com a mídia independente, vai comentar também um pouco sobre o Fortaleza. Meninos, sejam bem-vindos. O Pedro passa pela primeira vez e o Bandeira que está sempre aqui com a gente. Oi, Fernanda, tudo bem? Pedro, seja bem-vindo também. Todo mundo que acompanha a gente, seja em qual plataforma você estiver escolhendo para nos acompanhar, é sempre um prazer. Vamos nessa, vamos destrinchar, porque a gente tem vários aspectos para analisar, tanto desse Fortaleza, que consegue dar um passo importante para os seus objetivos na temporada, mas também que tem algumas arestas a serem resolvidas também, Fernanda. Oi, queria primeiro agradecer o convite, estou muito feliz de estar aqui para falar do Fortaleza. Fortaleza que cumpriu o seu primeiro objetivo, está nas oitavas da Libertadores da América e a gente tem muito para comentar sobre também a volta de Sérgio Papelim, que volta ao departamento de futebol do Fortaleza. A gente vai ver como é que vai ser esse perfil novo, né, do Leão na janela de contratação agora para o Mundial de Clubes e também para o restante da temporada. Perfeito. A gente já está falando sobre os objetivos do Fortaleza e falar um pouco dessa classificação para as oitavas, que foi complicada, mas deu certo, e o Fortaleza agora tem que esperar quem serão os adversários. Como analisar o desempenho do Fortaleza no último jogo, pensando no próximo, que será no próximo semestre, só em agosto, mas tem que projetar isso pensando nas melhorias. Pois é, Fernanda, eu acho assim, essa análise dessa classificação do Fortaleza pode ser vista por duas óticas. A primeira, que do ponto de vista esportivo, está classificado, passou em segundo lugar no grupo, um grupo difícil, onde você, quando saiu aquele sorteio, você tinha o próprio Racing, um dos principais times da Argentina, hoje, ao meu ver, o melhor time da Argentina. Você tinha o Colo-Colo, um time forte, com tradição chilena, que vinha forte, vinha ainda amargurado, Fortaleza. O Bucaramanga, que ninguém dava muito por ele ali, ia ser o saco de pancadas, e o Fortaleza, que fez o seu maior investimento na história, investimento salarial, investimento de jogador, ou seja, foi um time que meio que se preparou para viver a Libertadores. Quando a competição e a fase de grupos começa, já tem um balde de água fria logo na abertura. Você perde para o Racing em casa, é goleado, tem dificuldades, tem toda a história do jogo do Colo-Colo, onde o Fortaleza é o inocente da história, isso aí não, a gente nem entra nesse mérito. Mas foi um grupo que se desenhou muito mais fácil para o Fortaleza se classificar. Basta a gente lembrar que bastava ter vencido o Bucaramanga em casa, que você já estava classificado no jogo contra o Racing. E foi um Fortaleza que esportivamente a gente destaca, legal, classificou. Mas tem muito ainda para ser melhorado. Melhorado no sentido de que os jogadores precisam entregar mais, né? Isso está muito claro, todo mundo sabe disso. Os jogadores não estão entregando aquilo que é esperado do Fortaleza. Foi uma expectativa criada muito alta, e aí a gente vai fazer esse recorte só de Libertadores, depois a gente cita das outras competições, mas eu acho que se esperou muito desse Fortaleza na Libertadores e pouco foi visto. Pouco foi visto, e o Marcelo Paes já admitiu, o Vojvoda já admitiu, os próprios jogadores se cobram. Então, assim, é um Fortaleza que encerra essa primeira fase devendo, né? Ah, mas passou, mas classificou, ponto. Classificado, ponto. Eu acho que é isso. Se a gente olhar para essa campanha do Fortaleza na primeira fase da Libertadores, não foi uma campanha que encheu os olhos, que brilhou muito. Mas está classificado. Fez o dever de casa. Cumpriu uma meta de classificação. Para a próxima fase, para as oitavas, que é após essa pausa do Mundial de Clubes, eu acho que aí vem um novo campeonato. Eu acho que aí vem um novo Fortaleza. Passa muito pelo que o Pedro falou. Chegada do Papelim, está se especulando. Discurso do Marcelo Paes, que vai reformular o elenco, vai botar para fora alguns, vai trazer outros. Postura do Vojvoda também, que está sendo cobrado. Então, eu acho que
essa pausa para o Fortaleza é muito importante, porque vai dar uma oxigenação para as próximas temporadas, sem dúvida. Veio muito a calhar essa pausa para o Mundial. A gente tem que enaltecer o que Fortaleza fez, porque nenhum clube nordestino já tinha participado mais de uma vez de uma oitavas de final de Libertadores da América. Então é um feito extremamente difícil, louvável. Eu acho que essa classificação pode vir para trazer um ânimo novo, não só para o elenco, para a diretoria, mas também para a torcida, que está abandonando as arquibancadas. A gente está vendo jogos com estádios vazios do Fortaleza. A gente tem que imaginar como é que vai ser. Veio muito a calhar essa pausa do Mundial, até para organizar toda a questão do Fortaleza. Tá tudo um pouco. A gente não tem como falar do Fortaleza sem olhar para trás e analisar todo o ano, né? A saída de Alex Santiago, de Bruno Costa, verdade. todo o ambiente que ficou um pouco confuso e a torcida ficou aí com muitas incógnitas de como é que vai ser. Eu acho que a volta do Sérgio Papelim, se for concretizada, ela é muito bem-vinda, porque o Fortaleza ele consegue trazer um cara que estava junto do Fortaleza nos momentos de glória do clube, tanto no Brasileirão como na Libertadores. Agora, qual é o próximo perfil do Fortaleza? Isso a gente fica na dúvida. Será realmente que vai vir essas mudanças drásticas? Porque a gente está desde o começo do ano com o mesmo discurso. Tanto a diretoria quanto o técnico, ele fala que tem que trabalhar mais, vamos trabalhar mais, mas os resultados esportivos, eles não estão chegando. E fica complicado também para a cobrança que o torcedor faz justamente em cima disso, porque se não tem desempenho em campo, como é que chegam esses resultados? E aí, pensando já aqui nesse Fortaleza que se classifica para as oitavas, como analisar também os próximos objetivos? No Brasileirão, o Fortaleza tem que conseguir pelo menos uma competição internacional. Na Copa do Nordeste, o objetivo é o título. Como é que fica para ter essa virada de chave também? Quando vem esse planejamento, eu acho sempre muito... É um discurso muito polido, né? Finais, a gente chega na final do Cearense, objetivo. Então, assim, eu acho que o mais importante do que você é dito é o que você é investido. O elenco do Fortaleza, o investimento que foi feito nesse elenco, é um elenco para brigar, sim, pelas 10 primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. É um elenco, sim, para chegar forte numa Libertadores, pelo menos em fase de oitavas, e aí o sorteio ele pode até ajudar, né, no meio desse contexto. E é um elenco para performar bem. Por quê? Porque esse ano eu não vi ainda um jogo que o Fortaleza conseguisse agradar aos torcedores. Você tem a goleada contra o Colo-Colo ali. Contra o Juventude também. Na sequência, mas eu acho que é muito pouco. A entrega que o time está fazendo é muito pouco. Você tinha objetivos bem definidos, está conseguindo traçar alguns, mas não esqueçamos, o Fortaleza fez uma péssima campanha na Copa do Nordeste e classificou. Né? O Fortaleza fez um campeonato cearense de altos e baixos, passando do Ferroviário numa semifinal, num sufoco, sendo engolido pelo rival, pelo Ceará, nas partidas finais do campeonato cearense. E aí você vem para a Libertadores, e é todo esse contexto que eu citei anteriormente, de você classificar ali aos trancos e barrancos, ou seja, estão empurrando o Fortaleza. O Fortaleza está sendo empurrado nessa temporada. E é por isso que eu acho que esse elenco tem que dar uma resposta. Porque esses 5 primeiros meses de trabalho do Vojvoda no Fortaleza em 2025 não agradam. O Fortaleza tem que fazer essa meia-culpa, sim. Eu acho que o torcedor já vinha fazendo essa cobrança, e aí a gente sempre via passando panos quentes, não, calma. E aí eu acho que a diretoria entendeu, peraí, eu preciso intervir. Sim. Algo não está normal. Se jogar contra o Cruzeiro dentro de casa, leva 2-0 numa forma apática como o Fortaleza fez... algo não, aí tem que acender vários alertas. E aí começa essa movimentação de elenco. A gente não vive mais na década de 90, onde você chegava e fazia a barca lá. Vai embora 15. O futebol hoje mudou. Você não pode dispensar 15 jogadores. Multas altíssimas, desagrada o elenco, perde a valorização do mercado para os próprios jogadores que ficam com medo. Não vou para lá não. Qualquer momento eu vou ser demitido. Então, assim, mas precisa ter algo enérgico. A diretoria entendeu, o Vojvoda já entendeu. Eu acho que esse sinal de trazer o Papelinho de volta para ser aquele cara de fazer a ponte, diretoria e jogador e falar sério. Eu acho que hoje o Fortaleza precisa de alguém do vestiário para dar uma chacoalhada dos jogadores. O Marcelo Paes assumiu com a saída do Bruno Costa, assumiu, não, agora eu vou ser o diretor de futebol. Só que é muito...
Um acúmulo de funções. Exato, você é CEO, você é presidente de Acaba uma liga, centralizando, você né, as é funções. diretor de futebol. Quem cobra? Quem vai lá e chega no vestiário e fala mais duro? É o chefe, é o diretor, quem manda no chefe. Então, assim, eu acho que o Fortaleza volta a se reorganizar como departamento de futebol. Esse é o primeiro passo. E aí você consegue cobrar com mais efetividade os caras. Sim, e é uma pena o torcedor do Fortaleza não poder curtir a Libertadores, né? Porque a gente fala, Fortaleza está classificado para as oitavas de final da Libertadores, mas está lutando contra o rebaixamento no Brasileiro. Posso estar falando desse ano e de 2022 também. A situação era igual. Então, é uma competição... Só que esse ano numa proporção, acho que maior. Sim, sim. E olha que irônico, né? Em 2022, o Fortaleza estava na lanterna. Esse ano, o Fortaleza está fora da zona de rebaixamento, mas parece ter um pouco menos de esperança nesse elenco e nesse formato do que tinha em 2022. Porque em 2022, por mais que os resultados não viessem, a gente via o time performar em campo. A gente via que o resultado nem sempre transparecia ou era justo com o que o Fortaleza estava entregando nos gramados. Então, é um pesar. Uma competição tão legal, no qual está trazendo os maiores clubes da América Latina. O torcedor não poder curtir. Hoje o Fortaleza é entre os 16 maiores da América do Sul. Sim. Né? Fortaleza é entre os 16 maiores, assim. Você tá nas oitavas de final do Libertadores. Olha quantos times ficaram pelo caminho. O próprio né? Bahia. Bahia. No critério de Libertadores, no Nordeste, é o único, né? O também. Corinthians cai na pré-Libertadores, cai na Sul-Americana. Então, assim... Não é um feito fácil. O próprio Flamengo só conseguiu passar em segundo. Passar em segundo. Então, assim, eu acho que esse é um momento que é muito doido. Né? O torcedor quer desfrutar desse momento, né? Eu lembro demais. Eu fui trabalhando esse jogo Fortaleza e Independente, né? Nas oitavas de 2022. O estádio vazio, assim, sei lá, acho que tinham 25 mil, 26 mil torcedores, né? Vazio para os modos de grandes festas que o Fortaleza faz. E eu pensava assim, cara, acho que as pessoas não estão tendo a real dimensão do que é um jogo desse. Você está nas oitavas de final da Libertadores. Só que o Fortaleza estava num momento tão ruim no Brasileirão que o cara dizia, cara, tomara que seja eliminado para focar no Brasileirão. Então, eu acho que é esse ponto que o Fortaleza tem que aparar, sabe? Tem que voltar quando tiver essa pausa, e a gente vai ter também, ver como é que vai performar contra o Flamengo. Quando tiver essa pausa para o Mundial de Clubes, como o Fortaleza volta. Isso vai dizer muito, porque você já volta com o Clássico Rei, você já volta com datas atropeladas, uma em cima da outra, porque o campeonato tem que andar. Sim, e a Copa do Nordeste vai voltar ainda. Copa do Nordeste, Libertadores, 2 jogos importantíssimos para o Fortaleza, históricos, e pressionado no Brasileirão. Né? Porque, querendo ou não, se não terminar ali longe do Z4, né? Exatamente. Porque pode até parar essa parada, dependendo dos resultados, né? Joga com o Flamengo fora de casa. Enfim, é um outro clube. Eu acho que o Fortaleza tem que imaginar com isso. É um outro clube. É um Fortaleza que domingo vai dar essa parada para a Copa, para o Mundial de Clubes, né? Depois do Santos. É verdade. Tem o Santos na outra semana. Então tem mais 2 jogos. Isso. Então é muito doido. Então depois disso... E contra o Santos é quase um duelo direto. Um duelo direto, exato. E com reformulações que só podem vir nesse meio. Acho que o Fortaleza tem que ser cirúrgico nas contratações, tem que ser muito direto em também quem vai dispensar e fazer esse trabalho de bastidor, que a missão é difícil. O trabalho vai ter que ser árduo e a missão é realmente complicada. O Fortaleza, ele precisa ser muito assertivo nessa janela de transferência. Sim. Ele não pode errar, porque... Uma das características que eu particularmente acho que o Fortaleza devia melhorar é a média de idade do time. Fortaleza, quando enfrentou a equipe do Racing no último jogo da Libertadores, ele entrou com um time com uma média de 32 anos de idade. Que eu acho uma média elevada hoje, inclusive, para o futebol de alto nível. Acho que ele precisa... E, inclusive, muito irônico, quem entra na partida e muda é o Lucas Prior. Sim. Um menino, base, né? tá entendendo? E aí, então, eu acho que o Fortaleza precisa um pouco dessas apostas, ao mesmo tempo que não pode errar. Não tem esse luxo. E aí, pensando justamente nessas medidas drásticas, frase dita, inclusive, pelo CEO Marcelo Paz, pensando também nessa janela de transferência, a primeira, que abre agora dessa mais curta, como é que a gente analisa quais serão essas medidas? Quem chega e quem pode sair do tricolor de aço diante dessa remodulação que quer sofrer o Fortaleza? Eu acho que esse trabalho de quem sai é muito difícil a gente apontar assim quem não deve mais fazer parte do elenco, porque
eu sempre costumo dizer, a gente analisa num recorte de 90 minutos. Né? A gente não tem acesso a treino, a gente não tem acesso à preparação física, tática. Então a gente analisa num recorte que é muito pequeno. Então, assim, você olhar para uma partida, sei lá, do Pedro Augusto, que aí é um dos jogadores sempre questionados pelo histórico de Sul-Americano e tal. Não consegue render. Não consegue render, mas a insistência do Vojvoda em entrar com um jogador, colocar na titularidade, botar ele para jogar num jogo grande como era contra o Racing, eu fico pensando, cara, esse cara deve treinar muito bem. Sim. Ele deve ser o melhor do racha, do treinamento, porque para você se gabaritar, para chegar, para ser o titular num dos jogos mais importantes da temporada, caso perdesse, combinação, estava eliminado, o Vojvoda não ia arriscar. Isso. Bancar, né? Bancar um cara. Então, assim, quando eu vi Pedro Augusto titular, eu disse assim, então realmente a gente não sabe o que é o treino do Fortaleza. A gente não sabe o que é que passa quando não está nos 90 minutos. Da mesma forma, aí você aponta outro jogador, vamos pro Zé Wellison, tá aí um dos cotados para sair, ser dispensado. Da mesma forma, acho que o Zé Wellison é um jogador que já entregou muito ao Fortaleza, já foi importantíssimo em várias campanhas, mas não tá rendendo bem. E aí ninguém sabe se é porque não quer mais jogar, quer sair, não está encontrando alguma motivação, tem outro problema que tem que ser ajustado. Mas eu acho que são esses pontos. Porque quando a gente diz assim, olha, vamos citar aqui 6 jogadores para ser dispensados, todo torcedor ia botar o Pedro Augusto. Aí no jogo mais importante do primeiro semestre, o Pedro Augusto é titular. Então, peraí, calma. Alguém tá errado no meio dessa história. E se esforçou dentro de campo, né? E assim, você fica pensando... Então, peraí, se o cara demitir o cara, né? Fortaleza vai demitir o cara. Então, por que o cara entra como titular? Então, é muito maluco a gente tentar fazer projeção em cima de uma ótica de 90 minutos, porque realmente tem que ter, a gente sabe que tem que sair algumas peças, não estão rendendo, mas quem são essas peças? Qual o critério que vai ser adotado para a diretoria? É isso que a gente não sabe. Um ponto que eu trouxe na redação... que eu estava comentando, assim, quando você tinha passado umas crises do Fortaleza, você conseguia identificar quem eram aqueles jogadores problemáticos. Você tinha o Kaiser, aí muita gente falava do Kaiser. Você tinha o Lucas Lima em outro momento. Você tinha o próprio Galhardo. O Galhardo e tal. Casa rachar o elenco e tal. Nesse Fortaleza de agora, que não está conseguindo render, eu não consigo olhar para o elenco e dizer assim, não, eu acho que a laranja podre é aquele ali. Sim. Fulano é aquele... O problema parece ser muito mais complexo do que realmente é. Né? A gente tem que observar bastante como é que o Fortaleza vai se comportar nessa janela, visando, por exemplo, a última. O Fortaleza teve uma janela de transferência de estaduais, né, que é um pouco mais limitada, Sim. e alguns times se reformularam, o Fortaleza contratou um atleta que nunca foi relacionado, porque ele já chegou machucado, foi o Rodrigo. Além de Alanzinho e Davidson. Mas a gente não viu ele atuar. A gente tem que ver como é que vai se comportar outros jogadores. O Matheus chegou agora, vamos ver se ele consegue ser aproveitado pelo Vojvoda. Como é que vai ser esse perfil na janela de transferência? O Fortaleza ele não se dá o luxo, não pode ter o luxo de errar, e ele tem também que perceber, você foi muito brilhante quando você falou no começo, que não dá para dispensar um grupo de jogadores. Sim. Ali existe multas milionárias, existe processos contratuais. Como é que o Fortaleza vai se comportar dessa forma? Como é que o Fortaleza vai conseguir gerir esse grupo? Aí é um trabalho tanto para o departamento de esporte, departamento de futebol, que está sendo agora tendo a renovação aí do Papelinho, que está retornando. Quero muito ver como é que vai ser o perfil. O perfil dele sempre foi muito enérgico. É um cara que não tem muitas papas na língua. Quando chega nas coletivas de imprensa, ele fala sem muito pudor ali, sem muita censura. E eu acho que o retorno dele vai muito para essa janela. Porque eu acho que é um profissional que vai conseguir se comportar muito bem e vai ter um pulso firme nesse momento. E falando sobre essa possível chegada do Papelinho, para a gente já chegar nesse ponto, como eu esperar também, diante do perfil, quem torce Fortaleza, quem acompanha já sabe muito bem como é que funciona, retornar depois desse momento de crise, né, do Fortaleza. Como chega com o sinal de esperança, seria a solução para o Tricolor dar essa virada? Ele sai desde 2023, né? Vai para a equipe do Remo. E eu acho que o Fortaleza ele tem a ganhar. Eu acho que é um profissional que vem para somar. É um profissional que estava em vários momentos bacanas do Fortaleza, né? Esteve na última participação da Libertadores do Leão.
Eu vejo, e pelo que eu vi, o pouco que eu vi ali do termômetro da torcida nas redes sociais, é um nome que agrada também. Eu acho que a torcida também quer abraçar e repatriar ele aqui pro futebol cearense. É um nome forte, mas o próprio Fortaleza esse ano é uma incógnita, né? Tudo que acontece nos bastidores deixa a gente um pouco confuso. A sensação que eu sinto é que quando a gente coloca as peças desse quebra-cabeça para fechar, sempre falta algo que não chegou até a gente. Eu queria um documentário falando sobre a temporada do Fortaleza esse ano, porque tem muita coisa que a gente não sabe. E passa muito por todo o tempo tentando apagar um incêndio, né? Sim. Você tinha um incêndio, o Alex Santiago foi lá, resolvido, apaga. Aí você tem um outro incêndio chamado Bruno Costa. Você tem outro incêndio chamado aquele caso dos 10 milhões do Colo-Colo do Lucero. Ou seja, parece que as coisas vão saindo fragmentadas. O vazamento de informação de cartão do sócio-torcedor, a pré-temporada nos Estados Unidos, que foi frustrada. Vários movimentos que aconteceram esse ano no Fortaleza culminaram com um efeito dominó que chegou aqui. A própria coletiva que o Vojvoda abandona, que quando ele fala o que é o Fortaleza hoje, é o que é visto em campo, é um pouco que traduz esse momento do Fortaleza. O que a gente está vendo, provavelmente o que existe nos bastidores, é a mesma bagunça que existiu taticamente ali. E é um Fortaleza que você tem medalhões como Davi Luiz, como Davidson, são jogadores que chegam e não conseguem entregar aquilo que era esperado deles. Por exemplo, o Davi Luiz, quando foi anunciado, ele não vem para vender camisa. Ele não vem para dar entrevista e fazer marketing. Ele veio como um astro, Ele veio como um astro. Ele veio para compor um elenco de forma de qualidade, né? Como dizem alguns. E aí você vê o Davidson, outra contratação que, ao meu ver, eu acho que foi um grande ponto de escape do Fortaleza nessa primeira janela. O Davidson, ele vem com salário alto, tempo de contrato longo, um jogador que muito altos e baixos, mais baixos do que alto. E isso mexe com o próprio elenco que já vinha consolidado desde o ano passado, né? Você tinha uns jogadores que já vinham nessa caminhada. Some-se a isso o fato dos principais nomes do elenco estarem em baixa. E aí eu cito Pochettino, eu cito Lucero, né? O próprio Marinho. Então, assim, são jogadores que não estão entregando. O Pochettino, ele volta agora, nessas últimas partidas, acho que ele volta a render bem, mas o Lucero não. O Lucero, pelas temporadas que ele fez no Fortaleza, ele não está conseguindo render. Ele oscilações, né? Não está conseguindo render. Isso é claro no meio. E o termômetro do Fortaleza, ele não tem as melhores atuações e continua sendo o artilheiro do ano. Para você ter uma ideia de como... Ninguém consegue fora da curva. Quem poderia era o Moisés. E aí, num gesto, se machuca. Então, assim, é um momento de você realmente ver as suas peças, e eu acho que o Fortaleza ele tem que, a palavra é essa, cirúrgica nas contratações, e mais ainda, ter o pulso firme para dar uma chacoalhada no elenco. Quando o Marcelo Paes vem a público e diz que, olha, o Vojvoda e a comissão técnica tem nosso total apoio, é um recado muito claro aos jogadores. Olha, não tentem derrubar o treinador, porque ele não vai cair por devido a atos de vocês. Então, aquilo ali eu acho que passa uma ideia para os jogadores. É o seguinte, e o manual, a regrinha básica de um rebaixamento é o seguinte: você derruba o treinador, a diretoria contrata outro, o jogador vai, derruba esse novo, bota aqui os jogadores que querem no final o time é rebaixado. Todo time que cai é desse jeito. Então, quando o Fortaleza vem a público e diz, olha, o Vojvoda e sua comissão técnica tem nosso respaldo e vão ficar no time. Mudanças drásticas vêm aí. Essas mudanças não é técnicas, são de jogadores. Então, assim, é mudança de postura, mudança de perfil de contratação, mudança de elenco. Para quê? Para mostrar para a torcida e para os próprios jogadores que existe uma confiança no trabalho do Vojvoda. Né? A confiança não foi perdida. A confiança está lá porque os caras acreditam na proposta. E seria muito contraditório, pelo tudo que o Marcelo Paes vende de gestão de clube, de gestão de time, você chegar lá, no momento desse, demitir o treinador. Então, acho que nesse momento, Fernando, é juntar todos os cacos, né? Sai colando ali, né? Junta os cacos, chama alguém para colar, eu acho que chamaram o papelinho para isso aí, né? Junta os cacos, bora, quem quer ficar e quem não quer. Quem quer ser negociado e quem não quer. Tem uma semana, é uma semaninha, entre saídas e chegadas. Quem quer chegar, quem quer ficar e quem quer sair. Pronto. Então, junta os cacos
e bola pra frente. Porém, no meio disso tudo, ainda tem 6 pontos para disputar no Brasileirão. É Vamos unanimidade, acho que entre torcida, comissão técnica, diretoria, rezando, orando, contando os minutos para que Pra chegar segunda-feira. para chegar, para acabar logo, para acabar esse período antes do Mundial de Clubes e eles conseguirem fazer essa janela e ver se conseguem um respiro novo. Que esse recorte da classificação do Fortaleza para as oitavas, ele lembre de toda a trajetória do Marcelo Paes, que é vitoriosa. Que ele não use o recorte do ano como... Que o Fortaleza não se acostume com o fracasso. Porque não é a característica do Fortaleza em toda a gestão do Marcelo Paes. Pelo contrário, é de conseguir quebrar tabus, de conseguir chegar em lugares onde nunca foi chegado. Tipo, time nordestino está no G4 do futebol brasileiro na era de pontos corridos. O Fortaleza não só conseguiu o marco inédito, como repetiu da mesma forma as oitavas da Libertadores. Então, que ele consiga mudar esse ânimo. Que ele não se acostume com o fracasso. Porque se acostumar com o fracasso... não tem outro fim, não tem outro caminho. O final já é conhecido. E assim, fala muito também de uma ação que eu sempre gosto assim, de falar. O Vojvoda, naquela coletiva que ele, pós-jogo do Ferroviário, que ele estava foi bem irritado, né? Time sem vergonha. Foi a primeira vez que ele começou a colocar, expor... aliás, que ele começou a expor o que estava acontecendo de forma muito minuciosa. E ele também deu um recado para a torcida que eu achei fora do tom, no sentido de que ele diz assim, nós não somos um time sem vergonha, olha o que a gente já conquistou, olha onde é que a gente chegou. Certo, a história jamais é apagada, mas você não pode se escorar nisso e usar isso como muleto o resto da sua permanência. A vida aqui. segue, né? Exato, todo mundo sabe. Termina dezembro, começa uma nova temporada. O que ficou para trás vai para os anais da história. E para frente é o que você tem que construir. Então, assim, não dá para ficar sempre se apoiando. Em 2022 a gente escapou do rebaixamento e foi para Libertadores. Vai esperar todo ano isso? Não, você não pode contar com a sorte, contar com um ponto, uma temporada fora da curva. 2022 tem que ser analisado, era Vojvoda. Tem que ser analisado como um ponto fora da curva ali, onde quase o trabalho é por água abaixo. O padrão do Fortaleza, se quiser se impor como grande para justificar os seus investimentos, o padrão tem que ser a da temporada passada. Sim. Mas a temporada passada já ficou para trás. Ninguém está mais falando de 2024. Todo mundo já quer saber como é que 2025 termina. Né? E se aposta num trabalho longevo técnico, que se crie um padrão de ficar num lugar bacana, que não seja tão irregular, né? Porque você imaginar que um ano que o Fortaleza foi campeão da Copa do Nordeste, ao último título, ele se classificou aos trancos e barrancos. Imaginar 2022, que ele lutou uma boa parte da competição na lanterna. Eu sei que os fins justificam os meios, mas o Fortaleza não deve se acostumar com essa irregularidade. Se o aposta é no trabalho do Vojvoda por longo prazo, que esse trabalho ele seja mais regular e que a gente se acostume mais a ver o Fortaleza performando e não só isso, entregando resultado. Porque por mais que a gente tente não ser resultadista, o futebol ele precisa de resultado. Ele precisa de bola na rede, a torcida precisa ver o time ganhando e principalmente mostrando vontade dentro de campo. Quais são os principais alertas que precisam ser ligados diante desse momento ruim do Fortaleza para ter modificações? Acho que de alerta por si só é da comissão técnica, né? De você conseguir extrair, eu acho que a grande dificuldade também é essa, você extrair o mais do elenco, né? Você chega um momento que aí eu fico sempre nessa preocupação, será que o trabalho está saturado? Será que já deu? Chegou no teto? Bateu no teto, assim, como você extrair mais o seu elenco? Esse é um alerta que você tem que tá em um campeonato brasileiro tão difícil, com times no nível que tá todo mundo meio que ele parecido, né? Você não consegue, com exceção de Flamengo e Palmeiras, você não consegue ver ninguém acima tão da média. Então tá todo mundo meio que nivelado ali de médio para baixo, né? Basta você ver, tipo, Inter, Grêmio, Atlético Mineiro, todos ali naquela do 10º para baixo. Então, assim, é um campeonato que você não vê ninguém performando muito acima da média. Então, esse é um ponto que você tem que ficar ligado. Pô, se o campeonato tá assim, então o meu time talvez esteja nessa média, só que para baixo. Uhum.
Então, acho que a grande dificuldade e o alerta fica no sentido de que você tem que tentar extrair ao máximo, tentar procurar meios para sair de armadilhas que os próprios adversários vão lhe pôr. Uma promessa que teve da diretoria, quando teve uma mudança do Fortaleza para a SAF, era de melhoria. De melhorar, não só de ter uma facilidade de crédito, mas de conseguir criar uma liberdade para ter um investidor, por exemplo, que chegasse no clube e pudesse ali dar uma melhorada. E algumas pessoas acreditam em alguns momentos ruins do Fortaleza a essa mudança. Eu acho que é preciso que a diretoria aproxime um pouco o torcedor, faça o torcedor entender de fato por que a SAF ela é necessária. Seria extremamente interessante que esse investidor chegasse para aumentar o patamar do Fortaleza e aproximar o torcedor também, trazer o torcedor um pouco para o cotidiano do PC. Eu percebo que o Marcelo Paes conseguiu fazer alguns movimentos, criou um tour para a sala de troféus, mas aproximar um pouco mais. Não é à toa que o Fortaleza está com as arquibancadas vazias em alguns jogos. Essa distância entre a torcida e a diretoria, o clube como um todo, ela acontece. E eu acho que o torcedor do Fortaleza, ele é bastante conhecido pelas festas que ele faz. Os lindos mosaicos, o Castelão lotado. E, com certeza, um grande reforço para esse segundo semestre do ano seria a torcida. Seria o torcedor, que ele sempre empurrou esse clube. A torcida do Fortaleza é extremamente apaixonada. Eu acredito que trazer para perto o torcedor poderia ajudar a impulsionar muito mais o Fortaleza nesse ano. E como trazer esse torcedor para perto? Ainda bem que eu não sou Marcelo Paes. Porque eu acho que é você recuperar a confiança. Não tem isso. Eu acho que o torcedor ele é muito termômetro do que ele vê em campo. Você sai de casa no domingo, 8h30 da noite, para assistir Fortaleza e Cruzeiro, e os jogadores entregam aquilo ali. Pô, você quer chamar o torcedor como? Sim. Como? Ninguém... É algo muito maluco de você querer chamar um torcedor. Você começa a entregar boas campanhas, e isso é normal, porque o resultado de jogar bem atrai esse público. Agora eu estava olhando aqui, e aí a gente pode entrar nessa história de quem o Fortaleza pode enfrentar nessa fase de oitavas. Né? Você tem Estudiantes, River Plate, LDU, São Paulo, Racing, Internacional, Palmeiras e Vélez, né? Sim. Então, assim, pode vir qualquer um desses aí. Nesse sorteio não tem mais essa restrição. Não tem nenhum critério de brasileiros, de times do mesmo país. E é só pedreira. Sim. Qual seria o menos, com muitas aspas, menos pior? Algumas pessoas falam sobre o São Paulo, que por mais que ele tenha passado em primeiro, ele não vem performando tão legal no brasileiro. O trabalho do Zubeldia sempre está ali sendo questionado. É um time daqui que o Fortaleza tem um histórico de não perder no Morumbi. O último jogo foi um empate. Isso, ele tem uma sequência ali de jogos invictos ali na casa do São Paulo. Então eu acredito que o São Paulo poderia ser um adversário acessível, apesar de que é só pedreira. Passar para as oitavas de final na Copa Libertadores não é acaso. Você precisa ter uma disciplina para você conseguir efetuar esse resultado. Mas se fosse para escolher, eu preferia o São Paulo ali. O São Paulo bem legal esse recorte do São Paulo. Não tinha colocado. Vélez também. Eu acho assim que tem o próprio LDU, que não está num bom momento, não é aquela LDU de outrora. E tem também tem uma revanchezinha. Exatamente. E tem o próprio Racing, eu acho. Acho que o Fortaleza fez partidas importantes contra o Racing, perdeu aqui, mas eu acho que ele conseguiu, dentro da proposta colocada com o Vojvoda, e até na coletiva ele falou, que era dar mais posse de bola ao Racing, tentar organizar o time, mas eu acho que agora o que vier é lucro. Né? Dentro desse contexto que a gente falou aqui, de Libertadores, de como foi essa fase de grupo, nesse momento, o adversário que vier, o Fortaleza vai ter que ter muita tranquilidade, né? Vale lembrar que esse sorteio é dia 2, né? Dia 2 de junho. Dia 2 de junho a gente vai acompanhar, né, Fernando? E as oitavas é só em agosto. E as oitavas em agosto. Então, assim, tudo aqui pela nossa equipe, você vai acompanhar a qualidade. Tudo vai depender muito de como vai ter esse Fortaleza lá em agosto. E o sorteio ele vai dar também um chaveamento. Isso, né? Então o Fortaleza ele consegue até ter um vislumbre até onde ele pode conseguir chegar. De forma oficial, o Marcelo Paes, no começo do ano, disse que o objetivo principal da Libertadores era as oitavas. Então, o que vem daqui para frente é lucro.
E desses adversários, a gente fala dos que podem ser menos complicados e os que seriam uma pedra no sapato e daria ao Fortaleza uma sensação de que não daria para avançar na competição. O Palmeiras, primeiro, né? Palmeiras, eu acho que ele vem performando muito bem. Ele passou em primeiro no seu grupo, não à toa. Ele também é o trabalho mais longevo do futebol brasileiro, o trabalho do Abel. O River vem forte, mas eu acho o Palmeiras uma pedra assim, para qualquer clube da América Latina. Ele não é à toa que ele é o líder do Brasileirão. Ele é um trabalho extremamente regular. Por mais que em alguns momentos o trabalho do Abel seja questionado, ele sempre consegue trazer soluções. Ele sempre consegue pegar aquele elenco e se reinventar. Então, eu acho que o Palmeiras seria um adversário que, se o Fortaleza pegasse, iria ser Vale muito lembrar difícil. que, por exemplo, Flamengo, Botafogo, todos ficaram no pote 2, no pote do Fortaleza. Então, o Fortaleza já livra esses dois brasileiros, né? Flamengo aos trancos e barrancos também, a gente cita muito Fortaleza, mas o Flamengo teve uma vida muito mais difícil do que o Fortaleza. Perdeu do Central Córdoba no Maracanã. O Flamengo conseguiu classificar ganhando 2 partidas, empatando 1, eu acho. A campanha do Flamengo nessa primeira fase foi essa. Então, assim, estão no mesmo lado do Fortaleza. Então, provavelmente, é um adversário que você caso avance, vai sendo mais pra frente. E aí, Fernanda, depois que você tem esse sorteio e esse chaveamento e as datas, aí você trabalha com um planejamento. Né? Se você, dependendo do seu adversário, isso vai influenciar várias coisas. A gente está falando de um resultado que foi feito em maio, mas só vai ser jogado em agosto. Então, assim, pode ser outro clube. São 3 meses, pode né? ser outro time, né? O Fortaleza, ele pode ter outro time em agosto. E o que a torcida espera é isso, que a postura e o ânimo sejam outros, né? Eu vou discordar um pouquinho de tu. Eu acho que o Racing seria um adversário extremamente difícil. Ele é o atual campeão da Sul-Americana e da Recopa. Ele fez um resultado elástico que poderia ser muito maior aqui no Castelão. E o jogo é decidido lá. Independente de quem seja o resultado, por Fortaleza ser do pote 2, ele vai decidir a Sempre sua vida fora. na Libertadores fora. E lá, jogar lá no El Cilindro, aparentemente parece ser bem difícil. Uma torcida inflamada. A torcida argentina, ela é muito fervorosa. Eu tive o privilégio de estar no La Bombonera ano passado assistindo Fortaleza e Boca Juniors, e é algo surreal, assim, é algo que eu nunca tinha visto no futebol. A torcida da Argentina, ela é muito apaixonada. E ela empurra realmente o time. O cenário é outro, o clima também influencia pra caramba. Imagina os caras que treinam aqui a 30, 32 graus, jogando lá com 7, sensação térmica de 5 e menos. E ainda a pressão da torcida, né? Meu Deus, é outra coisa. Eu acho que o Racing também seria um adversário extremamente porque chato. as informações do Racing, como ele foi eliminado do Campeonato Argentino precocemente, De todas as competições, só restou a Libertadores. ele vai passar muito tempo sem jogar e segundo a imprensa argentina, algumas dessas peças vão sair, né? No meio dessa janela. Então, assim, talvez... Aí o que a gente fala, se você tem um Fortaleza que pode estar reformulado, o próprio Racing está reformulado. Então, assim, é muito difícil a gente fazer qualquer projeção de oitavas. Nesse momento, eu acho. Por conta do... Mas eu também peso Mas nessa minha opinião. Eu entendo essa história do clima, né? E os caras são... Argentina. Os caras gostam de ganhar brasileiro, né? Venceram do Cruzeiro ali na Sul-Americana, derrotaram o Botafogo na Recopa, e eles têm um histórico de derrotar praticamente Sim. todos os brasileiros que eles enfrentam. Então, eu acho que isso pesa também na... Pensando em Brasileirão e Copa do Nordeste também, que são competições que o Fortaleza tem coisas a definir. O que esperar para esse próximo momento? Primeiro a CBF tomar atento, né, com a Copa do Nordeste, porque ela negligencia muito a competição. A gente não sabe Não tem quando data, vai né? ser, como vai ser. Falaram, por exemplo, de trazer alguns jogos para esse intervalo do Mundial de Clubes, já que não vai ter data, até para que alguns times ganhem ritmo, porque os times nordestinos, obviamente, não estão no Mundial de Clubes, mas a gente não sabe, então é uma competição que é uma incógnita, né? Fortaleza, ele é tricampeão da competição e vai tá na busca do 4º título e vem com força. Eu acho que Fortaleza ele tem já uma tradição na competição, mas é uma grande incógnita justamente porque nem a CBF sabe o que vai fazer da muito competição. em fase final em setembro, né? Isso. Então, assim, Imagina a Mas são só distância. especulações. A distância do último jogo da fase de grupos para setembro é muito quando surreal. saiu a tabela base, falava-se em semifinal e final em setembro, né? Então, é desafiador. Acho que o Fortaleza, a gente é tema para outros podcasts de outras semanas, mas o Fortaleza ele tem que usar de muita inteligência essa parada. Porque você tem uma oportunidade, né? Clube nenhum se deu luxo nos últimos anos de ter 3 semanas de treinamento.
Sim. Se você pega esse mês inteiro, a previsão é que sejam de 7 a 10 dias de folga para os jogadores e eles se reapresentam para fazer 3 semanas de treinamento. Isso é um luxo do luxo do luxo de pré-temporada, né? Você não tem pré-temporada no mundo com 3 semanas. E aí os clubes brasileiros, esses que não estarão no Mundial, terão justamente essa oportunidade. Então, usar esse momento com muita inteligência, porque isso vai ser um divisor de águas. Porque quando voltar, né, o Brasileirão retomar, você vai ter jogo domingo, quarta, e encaixando no meio disso, Copa do Nordeste. Até o final do ano. E no meio disso ainda tem esse elefante branco aí que botaram no meio da sala, que é a Copa do Nordeste. Porque a Copa do Nordeste, quando ela foi criada e foi pensada, era para ser resolvida nos 3 primeiros meses do ano. Aí você tinha os estaduais. Bem próximo dos estaduais, né? Os estaduais. Basta a gente lembrar, no Nordestão de 2019, 2020, você tinha a final do Nordestão na quarta e a final do Cearense no domingo. Né? Então era assim. Quarta e domingo você resolvia. E aí vieram Fortaleza em Libertadores. Bahia jogando playoffs na Libertadores. Né? Então, assim, as datas foram Vitória na Sul-Americana. Vitória na Sul-Americana. E aí acabou que esvaziou o calendário da própria Copa do Nordeste. Que fica difícil, porque cada vez mais os clubes nordestinos estão querendo avançar longe, chegar longe em competições internacionais, é o sonho de todo mundo. E aí você tira datas da Copa do Nordeste justamente para jogar essas competições internacionais. E que os times brasileiros deixem de ser punidos pelo bom desempenho, porque parece uma punição. Você avançou, infelizmente as suas datas vão ser apertadas, você vai entrar no Campeonato Brasileiro poupando jogadores porque vai ter um jogo importante em outra competição. Exatamente. Os clubes brasileiros, eles são punidos. No calendário maluco, né? No calendário maluco. E o próprio presidente, o Sam Michaldi, já falou que vai diminuir as datas dos estaduais, e a gente vai ver a pressão agora das federações. Né? Muitas não querem diminuir datas porque é o grande produto, né? É o grande produto que eles têm de futebol. Então, é muito disso, de você organizar, e aí, voltando à linha do início do raciocínio, de você ter a ciência de que vem competições grandes e importantes após essa parada. Tinha perguntado pelo brasileiro, né? Alguns torcedores, isso é muito engraçado, preferiam que o Fortaleza tivesse desclassificado no último jogo porque acreditam que a Sul-Americana seria um pouco mais palpável, um pouco mais... Mas tem que entender que pro clube é extremamente importante a classificação da Libertadores por conta dos cofres, já que ele não se classificou na Copa do Brasil e tinha uma estimativa de que ele poderia ir um pouquinho mais longe. Cara, é relevância. Você tá na Série A das competições sul-americanas, né? Com certeza. Eu acho que você... o torcedor ele tem que entender muito isso. Enxergar alguma estar nas oitavas da Libertadores é algo para poucos. Você conseguir esse feito 2 vezes em 5 anos, em 3 anos, né? É algo muito histórico. Então, acho que é como você falou no início. O torcedor quer desfrutar desse momento. Ele tem que desfrutar. É muito difícil também fazer uma projeção do Fortaleza pós-mundial, como é que vai ser o segundo semestre, porque a gente não tem muita noção de como é que vai se comportar essas mudanças drásticas que o Marcelo Paes prometeu. O que a gente consegue projetar um pouco são os próximos 2 duelos. Vai ter o Flamengo no Maracanã, provavelmente ali com a audiência de Carlo Ancelotti, que está no Rio de Janeiro e está assistindo todos os jogos. Pode ser que está sendo assistido pelo técnico da seleção, e não é qualquer técnico, possa dar um combustível ali para o elenco do Fortaleza. E o jogo contra o Santos, tudo se desenha para ser um confronto direto pela luta contra o rebaixamento, com algumas coisas nos bastidores, alguns ingredientes, como, por exemplo, o provável último jogo do Neymar com a camisa do Santos. Então vai ser também um jogo repleto ali de expectativa. Né? Olhares voltados para esse jogo, né? Então são 2 jogos fortes que o Fortaleza vai ter aí antes da parada. Gente, nosso papo está encerrando, quero agradecer pela participação. Mais uma vez aqui, é muito assunto, a gente podia passar aqui muitas horas, mas sempre passa muito rápido. Isso significa que flui muito bem. Bandeira, estamos juntos sempre. Valeu, Fernandinha. Valeu pelo próxima. convite, Pedrão. Sucesso aí. Obrigado. E é isso, a gente vai sempre conversando aí e batendo um papo, falando de futebol, que é legal demais. E, Pedro, obrigada por aceitar o convite e a gente espera que você volte outras vezes. Cara, muito obrigado. Eu que agradeço. Fui muito bem recebido pela casa. Muito bom sempre estar aqui falando sobre futebol. E agradecer também a você que sempre nos acompanha aqui pelo Jogada do Leão. Você sabe os nossos encontros, mas eu vou recordar para você.
às sextas-feiras, às 8h30 da noite, na TV Diário, às 11 da manhã, aos domingos, na Verdinha 92.5, no seu principal tocador de podcast e também no @JogadaSVM, que fica no YouTube. Você pode ir lá rever estes ou outros episódios que você quiser acompanhar com a gente. Até o nosso próximo encontro, sempre aqui com você, acompanhando o Jogada do Leão. Tchau, tchau!